Quer falar? Pode falar, Alexis. Presidente, muito obrigado. A crise é gravíssima. Estamos assistindo, observando a cidade, recebendo várias mensagens de empresários, principalmente do setor de serviço. O problema dessa grife é que ela não veio aos poucos, ela simplesmente foi de um dia para o outro, despencando, pedidos sendo cancelados. Eu acho o seguinte, nós como representantes do povo temos que ter muita sensibilidade do que está acontecendo de imediato. As medidas que o governo está tomando são importantes, mas elas são muito paliativas. Eu entendo que é um plano A do governo, vai ter que ter o plano B, C, D. O que as empresas precisam de fato é liquidez, elas precisam ter recursos, elas precisam ter capital de giro. Elas não vão conseguir pagar os seus tributos. Nós precisamos aqui, inclusive, aprovar algumas leis urgentes para poder flexibilizar as relações trabalhistas, para poder fazer com que as empresas dê licença sem demitir, porque demitir no Brasil custa caro. No Brasil, para você demitir, é multa de fundo de garantia, é férias, é 13º, e as empresas não vão ter nem esse dinheiro para poder fazer isso. Os recursos vão cair, a arrecadação do governo vai cair, então, de fazer de forma planejada, começar a fazer um diferimento dos tributos, dar bastante tempo para as empresas poderem manter, girar, continuar girando, serem criativas. E nós, parlamento, temos que estar com essa sensibilidade o tempo todo, percebendo o que está acontecendo. Responsabilidade com a população. O deputado Mauro Benevides estava explicando sobre BPC, sobre Bolsa Família, sobre cadastro único, mas nós temos que lembrar daqueles que empregam, aqueles empreendedores. É eles que vão quebrar agora imediatamente, e aí gerando desempregos, é mais gente nessa fila, é mais gente que vai estar desamparado, e gente desempregada vai precisar do Estado, ninguém vive de fotossíntese. Portanto, a gente tem que ter muita responsabilidade para poder dar condições a essas empresas pararem em pé e manter esses empregos. A esquerda, que sempre muito defende, não demita ninguém, vamos manter o emprego. Mas eu tenho que entender que é melhor uma licença com um salário reduzido do que o desemprego. Por isso, nós temos que flexibilizar essas relações de trabalho, manter esses empregos, liquidez das empresas. Elas não vão conseguir pagar o tributo do mês que vem. Não é nem o tributo daqui a 2, 3 meses, é o mês que vem. E a empresa responsável protege o seu caixa, para ela, inclusive, poder manter, pagar salários e fornecedores. Então, o que nós estamos aprovando hoje é importantíssimo. O governo vai ter que flexibilizar o seu orçamento para poder recolher, tirar menos recursos da sociedade, deixar o dinheiro para quem emprega, para as empresas, para que elas consigam ficar vivas e em pé e não demitir. Esse é o nosso foco, impedir que as empresas quebrem. Algumas vão ter muita dificuldade para simplesmente passar, principalmente as de serviço. E quando a gente fala em serviço, presidente, nós estamos falando de municípios, onde moram os cidadãos, porque eles não vão pagar ISS, porque é justamente o ISS, o tributo dos serviços. Só para fechar e a gente continuar aqui, focar... Só mais um pouquinho. A reforma tributária, presidente, ficou tarde já, mas nós vamos ter que fazer, não podemos deixar para trás. O sistema tributário que nós temos hoje penaliza ainda mais as empresas, porque boa parte do nosso sistema tributário é baseado em tributação sobre o faturamento, não é sobre o valor agregado. Empresas que estão caindo faturamento agora na Europa, nos Estados Unidos, vão pagar nada de imposto, ou vão até ter crédito se venderem menor. Por quê? Porque elas têm um sistema do IVA. Agora, lucro presumido, regime do simples, substituição tributária é a presunção de um lucro em cima de uma emissão de nota fiscal. Empresas que vão emitir nota fiscal só para gerar, para vender almoço, comprar jantar, vão continuar pagando tributo no Brasil, mostrando que o sistema tributário brasileiro penaliza as empresas brasileiras em época de crise e penaliza ainda mais a retomada da economia. Então, vamos fazer a reforma tributária urgentemente. Muito obrigado.